Vamos então seguir na linha de ideias radicais, a gente já falou sobre a privatização do sistema policial, vamos então conversar sobre a privatização do sistema judiciário e penal. E eu faço essa diferenciação entre judiciário e penal porque, embora eles sejam juntos hoje do jeito que o Estado faz, eles são coisas diferentes. Uma coisa é determinar se o vagabundo é culpado ou não e qual seria a pena dele, a outra coisa seria a execução dessa pena. É um pouco separado, então é importante entender que tem uma diferença. Mas vamos fazer esse vídeo em duas partes. Primeiro é só uma análise de incentivos, o que as regras atuais incentivam e o que uma regra privatizada incentivaria, e depois como é que isso funcionaria dentro então de uma estrutura ética que é o libertarianismo. Então assim, primeiro, o que acontece? Quais são os incentivos que você tem no sistema tributário? A gente já viu no sistema policial que é o seguinte: bom, se o sistema policial é feito de uma maneira monopolista, estatal, coercitiva, quer dizer, você é obrigado a pagar e não importa o quanto o sistema seja bom ou ruim, você é obrigado a pagar, então você tem os incentivos zoados, porque, por exemplo, o policial não tem um incentivo de confrontar o bandido, de realmente ir atrás. Por quê? Se ele não fizer nada, não dá nada. Agora, se ele for atrás do bandido, tem risco, ele pode levar tiro, etc., então o cara vai falar, bom, né? Vamos evitar risco. Isso não é uma crítica necessariamente à pessoa dos policiais, conheço vários policiais, mas todos eles estão muito bem cientes desse fato, certo? Você ir atrás do vagabundo é um risco, eles sabem muito bem disso. Agora, o que isso gera também nos tribunais? Primeiro, o processo do tribunal em si. Se o julgamento é rápido ou lento, isso seja o processo do julgamento ou o tempo para ele acontecer, não muda nada. Se a sentença está certa ou errada, também não muda nada, não tem nenhum incentivo. Mas se o processo é bem feito, se as provas são boas ou ruins, se tem injustiças ou injustiças sendo cometidas, se o processo demora ou ele é de má qualidade, enfim, também não tem o menor incentivo. E, inclusive, a gente tem uma outra coisa, isso já é quase até um pouco senso comum, mas tem uma coisa que as pessoas não percebem, é que, assim, existem julgamentos mais arriscados que outros, certo? Uma coisa é você julgar o Fernandinho Beiramar, outra coisa é você julgar um Zé Nada que roubou uma carteira. Se você condenar alguém que é um grande criminoso, que é um cara perigoso, que é um cara conhecido, pode ter consequências pra você. Então, você tem um incentivo a, de repente, aceitar um suborno, alguma coisa, porque você quer evitar condenar o cara. Se você tem um prejuízo se você condenar, mas se você não condenar, de maneira geral, provavelmente não vai dar nada. Então tem esse risco e você tem uma alocação também dos tribunais, quer dizer, quantos tribunais vão ser penais, quantos tribunais vão ser civis, quantos vão ser tributários, bom, deveria ser zero porque imposto é roubo, mas enfim, quantos vão ser tribunais do trabalho. Você não tem uma alocação desses tribunais que responde às necessidades do mercado, quer dizer, o que é mais urgente, o que está mais... Não tem. O que a gente tem é uma alocação que é feita de maneira monopolística, isso é, o Estado decide o que ele acha que você precisa e faz. Tanto que um resultado brilhante desses incentivos, das prioridades, é que agora, com todo esse problema de violência no Brasil, corrupção, tudo que for, tá possivelmente aí se armando uma greve dos juízes para defender o auxílio moradia, porque o auxílio moradia pode ser retirado para juízes federais num julgamento do STF lá, que a Carmen Lúcia pautou, e é isso que eu tô querendo entrar em greve por isso, quer dizer, essa é a prioridade, porque o resto dane-se, então vamos garantir aqui que a gente vai receber dinheiro, então você tem toda uma série de incentivos zoados. Agora, vamos pensar assim, pena, indo pro sistema penal. Qual é o incentivo do Estado para prender alguém? É bem questionável, porque assim, primeiro, é base eleitoral? Vagabundo é base eleitoral, vagabundo e associados podem ser bases eleitorais de inclinações canhestras, sim. Do outro lado, pode você penalizar bandido de maneira desproporcional, pode ser base eleitoral também. Então você pode acabar com uma situação onde você está, sei lá, executando pessoas em praça pública porque o cara furtou, sei lá, uma maçã. Por quê? Porque isso é politicamente expediente. Você pode acabar com uma situação dessas, isso é indesejável, certo? Você quer que alguém seja punido proporcionalmente ao seu crime, e você quer que o dano seja restituído. Agora, o Estado se beneficia de punir alguém? Quer dizer, você roubou alguém e você fala, ele vai restituir? Não. Ele vai pagar uma coisa? Não. Mas ele é um custo, e ele é um risco também, porque você vai pensar, bom, a gente vai prender o cara, certo? Aí pode dar fuga. Se der fuga, pode ser ruim, pode ser manchete ruim, tal, e, bom, aí o cara prende, vai custar, vai encher o saco, vai ter que contratar agente penal, bom, depende, agente penal é base eleitoral ou não? De repente pode ser, mas o fato é, eles não vão pensar assim, olha, seguinte, a gente tem um incentivo para executar uma pena correta, proporcional, e garantir que ela seja executada? Não.
E um dos resultados disso são as leis absurdas que a gente tem hoje, de maioridade penal. O cara cometeu um crime, mas ele não passou um movimento arbitrário da Terra ao redor do Sol de um certo período, portanto esse crime é menos. Ué, e daí? Ou, progressão de pena. Não, é porque ele tá se comportando bem, então ele pode sair. Pô, se tivesse se comportado bem, não era preso em primeiro lugar, não é, companheiro? Claramente o problema tá aí. Não, mas ele se redimiu. A questão aqui é se vai ser punido ou não. Então, e você tem um monte de problemas e em cima disso você tem um monte de leis que não fazem o menor sentido, você tem ineficiências no sistema penal, você tem um monte de bizarrice, que é justamente o que você esperaria ver se o Estado tivesse em qualquer outro monopólio estatal, certo? Quando você olha para os Correios e vê que o Correio não funciona, você fala, bom, é claro, né, um monopólio estatal. Se o Estado tentasse fazer isso em supermercado, você sabe que ia dar merda e uma galera ia morrer de fome. Por isso, inclusive, que o Estado não tenta fazer supermercados e faz o Bolsa Família. Porque ele reconhece que se esse serviço desse errado, a galera ia morrer mesmo, ia ser vergonhoso. Então eles reconhecem que eles são incompetentes para fazer isso e dão Bolsa Família. Agora, quando você vê o sistema prisional, é exatamente o que acontece quando você não tem um incentivo operando ali para fazer um serviço de verdade. Você tem alocação estatal. Tem cadeias da qualidade que o político acha que é relevante, ou seja, vai virar uma salada. E a maior injustiça de todas, muito de longe, é que a vítima real do crime não ganha nada. De maneira geral, em justiça penal, considera-se que o Estado é a vítima. Você matou alguém, o Estado te processa. Você vai responder ao Estado por ter matado alguém, ou por ter roubado alguém, ou por ter fraudado alguém. Ora, mas e a vítima de verdade? Dane-se ela. Não, você roubou o cara. Dane-se, você não deve nada a ele, você deve ao Estado. E o que o Estado ganha com isso? Nada. O que a vítima ganha? O que a vítima real, né? Quem foi roubado, quem foi furtado, estuprado, o que for. Ganha o questionabilíssimo direito de pagar pelo julgamento do vagabundo, ganha o direito de pagar o hotel do vagabundo, de pagar a segurança do vagabundo, de pagar a saúde dele, se ele apanhar na cadeia, e de pagar a ressocialização do cara. Quer dizer, o cara faz merda, e agora pra ele voltar pra sociedade, você vai cobrir. Isso é a maior e mais profunda injustiça do sistema penal hoje. E é por isso, inclusive, que a gente não tem realmente um incentivo para ir atrás de fazer justiça. Porque assim, se você foi vítima de um crime, você tem um incentivo. Agora sim, a maior parte da população brasileira, uma hora vai ser vítima de um crime, mas não está sendo agora. Então a gente não tem um incentivo assim muito forte para ir atrás. Você tem um incentivo forte para ir atrás quando você foi recentemente, o processo aberto e tudo mais, mas você fala assim, na moral, tem um monte de coisa pra fazer, né? O que eu ganho indo atrás de um criminoso, assim? Eu posso criar um sistema melhor também? Não tem incentivo muito grande. Resulta que a gente tem o sistema que a gente tem hoje. E um exemplo prático desse sistema de incentivos operando e como o Estado distorce tudo e faz com que o sistema de justiça não funcione, é a dominação dos bretões em cima dos saxões. Isso aí é lá século X, que o que aconteceu? A justiça saxônica, ela era de maneira geral descentralizada, só estou fazendo um resumão da primeira parte do livro. Ela era de maneira geral descentralizada, popular, você tinha tribunais populares, lei popular e tudo mais. Tinha alguma lei separada para reis, mas não importa agora. O fato era, se você é uma vítima de um crime, você levava o cara perante um tribunal. E o juiz é o que? O juiz era a aclamação popular, a gente reconhece que o cara toma decisões certas, etc. Cultural, ok? É muito importante entender isso. Os sistemas de justiça sem Estado são fortemente ligados à cultura da população, né? Claro, eles têm que ser. Você levava o cara perante o juiz e falava, olha, ele cometeu esses crimes, está aqui as provas, exijo a restituição. O sujeito era condenado e a vítima era restituída, ou seja, a vítima tem incentivo para caçar vagabundo. O que aconteceu? Os bretões, né, chefiados pelo William Bastardo, que além do fato dele ser um filho bastardo, também anulou todos os títulos de propriedade da Inglaterra, o que torna ele um bastardo 55 vezes maior. O que eles fizeram? Eles falaram, não, agora então vamos fazer um sistema diferente. Quando tem um crime, a vítima é o Estado e, se condenado, o criminoso, ele muito provavelmente era executado, e quando executado, seus bens revertem para a coroa. Ou seja, a coroa matar todo mundo por qualquer coisa, inclusive, inocente, não sei, acho que você é culpado, morra, bens vão pro rei. Então o que acontece? Bom, a galera começou a ser julgada por coisa bizarra, começou a surgir todo tipo de crime retardado, que nunca era um crime, mas ainda assim, vai morrer, vai tudo pro rei. A galera ficou putaça, claro, deu em algumas guerras, mas um dos efeitos, né, ao longo dos séculos, foi que as pessoas simplesmente pararam de caçar vagabundo. Aí o que acontece? O rei começou a criar leis que era criando o crime de não caçar um vagabundo. Quer dizer, se alguém comete um crime, você é a vítima, você não vai ser restituído mesmo. Então que se dane, que você vai lá atrás do cara, sai na porrada, briga de faca, pra que isso? Mas o rei ia ganhar alguma coisa com isso. Então o que o rei fez? Começa a criar leis que obrigam você
a ir lá e caçar o vagabundo e deter ele e segurar ele esperando o tribunal do rei Viro, que poderia levar meses ou anos, para que ele fosse julgado e os seus bens revertidos para a coroa então. E se você não fizesse isso, adivinha se você não é um criminoso passível de pena de execução. Aí você tinha uma loucura gigantesca, esse sistema de justiça deu um monte de salada, enfim, recomendo o livro, ele é muito bom. Mas só pra vocês entenderem, isso já aconteceu, a gente tem exemplos disso. É só que hoje a gente considera isso, por hábito, normal, mas não é. Então agora vamos colocar isso dentro de um framework de ética, que é o libertarianismo, é uma teoria de ética, e dentro do anarcocapitalismo, que é uma teoria jurídica derivada dessa ética, que é o que leis são válidas e inválidas, o que pode, o que não pode, etc. O que acontece? Bom, não primeiro, né? Você tem várias coisas que poderiam ser importantes, mas uma das mais importantes seria a noção de que um crime é contra uma vítima definida e essa vítima tem o direito de restituição desse crime. A gente pode discutir em qual seria a restituição exatamente, tudo mais, são questões de tecnologia a serem decididas, que vão ser descobertas no processo de descoberta jurídica, mas o fato é que esse direito de restituição existe. Então, essa vítima tem um incentivo de ir atrás do vagabundo, de gastar dinheiro com isso, porque ela sabe que ela vai restituída, e o criminoso sabe que ele vai ter que arcar com as consequências disso. A instalação disso é um pouquinho complexa, nenhum anarcocapitalista diz que vai ser exatamente assim, mas a gente tem alguns exemplos históricos que se aproximam um pouco, né? Nunca existiu exatamente uma sociedade perfeitamente libertária, mas a gente tem alguns exemplos. Um deles é o que acontecia na justiça islândia medieval. Existia um período durante a Islândia, lá entre ano 900, mais ou menos, durou uns 300 anos, até 1200 qualquer coisa, mais ou menos, que foi uns 300 anos, mais do que o governo americano existe, só pra você saber, ok? Foi um período muito longo, e um período de muita prosperidade, inclusive. Tanto que 13 livros dessa época, Islândia século XI, ainda são vendidos hoje, eles são editados, normalmente você pode comprar eles. Então é uma herança cultural muito forte, né? Denota uma sociedade muito rica. Nesse período a Islândia não tinha exatamente um governo, você não tinha um poder executivo, e o poder legislativo era comprável. Então você tinha um parlamento, mas você podia comprar um assento nesse parlamento. Então ele estava à venda. Então não era anarcocapitalismo perfeito, mas é um sistema de produção de leis privatizado. E como é que era uma sentença, por exemplo, para homicídio? Bom, isso liga com várias coisas culturais, não é isso que eu tô dizendo que seria uma sociedade ANCAP, tá? Vamos deixar isso claro. Mas ainda vai ter uns filha da puta que vão dizer que é isso que eu tô defendendo exatamente. Espero que eles morram no incêndio. Mas, enfim, fora isso, o ponto é, como é que funcionava? Você matou alguém, então você vai ser obrigado a pagar uma multa pra vítima, aí no valor de talvez 20 ou 50 ou 100 ou 150 anos, equivalente do seu trabalho, da sua renda, das suas posses. Então era uma multa proporcional à riqueza do criminoso, e era uma multa, inclusive, desenhada de uma certa forma que ele não conseguisse pagar, que ele tivesse que ir para os amigos dele, para a família dele, para outras pessoas associadas, enfim, ter que se comprometer um monte para conseguir pagar essa multa. Ou seja, era desenhada para vagabundo se fuder mesmo e acabou. Seguia um princípio muito legal jurídico. E o que aconteceu? Bom, o que acontece se o cara não puder pagar a multa? Ou então a família da vítima, os herdeiros da vítima, podem matar o cara. Então assim, não é isso que eu tô propondo, mas é um sistema diferente. Pra você ver, ok, então a vítima vai receber alguma coisa, e o criminoso sabe que ele vai ter que arcar com as consequências. Não vai ficar preso lá no hotel, tudo bem, de boa. De repente, pro cara, em alguns casos, pode ser até uma subida de vida. Não. Ele tem que arcar com as consequências do crime, quer dizer, ou ele vai ser morto, não necessariamente que eu esteja defendendo a pena de morte aqui, enfim, essa é outra discussão, mas... essa é uma discussão muito longa, inclusive, mas ele vai ter que arcar com as consequências e as pessoas ao redor dele vão arcar com as consequências possivelmente. Então elas têm um grande incentivo para vigiar esse cara. Não é exatamente isso que aconteceria num sistema completamente ANCAP, talvez, é uma discussão longa, eu sei que eu estou me repetindo, mas preciso deixar isso claro porque tem gente que gosta de entender as coisas errado. Agora, o fato é, a vítima tem um direito de restituição. Ah, você quebrou minha perna. Então, para começo de conversa, a gente pode ter uma discussão de assim, o que mais? É uma discussão boa. Mas para começo de conversa, você é obrigado a me pagar restituição para meus cuidados médicos, fisioterapia, cirurgia, dinheiro que eu perdi porque eu não tô trabalhando, você vai ter que pagar isso. Inclusive, eu tava tendo essa discussão no Twitter com algumas pessoas, e alguém me perguntou, mas e se for a perna do Neymar, por exemplo? Ah, então você deve o dinheiro que ele deixou de ganhar, porque você causou um dano a ele. Ah, eu não consigo pagar. Foda-se. Se fudeu. Tem que se fuder mesmo e acabou, ninguém liga. Você vai ter que restituir isso. Como? Mano,
Eu não me importo, honestamente. Não tem isso de, mas tem que ser uma pena que ele consiga arcar. Não, a vítima tem que ser restituída, no mínimo. A gente pode depois conversar de punições, etc. É uma longa discussão dentro de libertarianismo, mas no mínimo isso existe. E duas coisas são importantíssimas de ressaltar aí, que é sobre se o cara tá perdoado ou não e ressocialização. Primeiro, muita gente pode ter a impressão de que, se eu restituo então a vítima, então eu estou perdoado do meu crime perante a sociedade. É claro que não. Você restituiu a vítima, você não fez nada mais do que você deveria. Agora, isso não quer dizer que agora você é uma pessoa boa, que agora todo mundo... Não, se a galera quiser excluir você, se a galera pensar, isso é vagabundo, eu não quero me associar com ele. Azar é o seu, ok? Isso não é problema da justiça necessariamente, isso já entra em restituição. Em ressocialização, digo. Que é o seguinte... Ressocialização é desejável. Sim, eu gostaria que criminosos encontrassem, vissem o erro dos seus caminhos e tudo mais, e conseguissem voltar a integrar a sociedade como pessoas de bem. Mas não é minha obrigação pagar pela ressocialização do cara. Se o vagabundo cometer um crime e todo mundo acha que ele é um filho da puta, que não vai servir pra nada, que não vai prestar pra nada, que não quer contratar ele, cada um com seus problemas. Não é problema meu. Ele vai ter que se ressocializar, ele vai ter que encontrar um programa. Se você se importa com isso, você pode ir lá ajudar, pode dar doação pra isso, pode tentar, sei lá, fazer o que você quiser. Mas eu, a vítima, e especialmente você, que não é nem vítima desse crime, não tem nada a ver com isso, não deve um pitaco de R$1 de pagamento pro cara. Isso é a ressocialização dele. Então, você tem que separar muito bem, porque hoje isso é meio convoluto por... Eu não entendo exatamente porquê, mas é hábito de maneira geral. Mas é meio convoluto de, não, o cara cumpriu a sua pena, então ele tá perdoado. Não, o cara vai ser discriminado pela sociedade provavelmente pela vida inteira, ok? O fato é que, pra começo de conversa no mínimo, ele tem que restituir o dano à vítima. E a ideia de você criar essa noção de um título, de um direito de restituição perante um criminoso, abre possibilidades. Então, digamos assim, uma pessoa muito rica, mas um cara ricão mesmo, né? Decalionário mesmo. O cara vai lá, atropela e mata alguém. Normalmente esse cara iria pra cadeia. Ok, quer dizer, normalmente na justiça brasileira provavelmente não, mas assim, você pensa assim, no ideal hoje ele iria pra cadeia. Pergunta, e daí? O que isso... não, ele vai aprender uma lição. Tá, mas e os herdeiros da vítima? Esposo, marido da pessoa que foi atropelada, sei lá, a família? Bom, é eles que se ferram, agora vão pagar a cadeia do cara. No mínimo você teria que falar, mas o cara é rico, é ele que paga a cadeia dele de mais uns 40, assim, pra largar de ser vagabundo, não sei. Mas não, eles vão ter que ainda pagar a cadeia do cara. Aí você fala, não, mas peraí, numa ideia de libertarianismo, o cara tem... os herdeiros da vítima, né, no caso é um assassinato, né, então seriam os herdeiros, têm um direito de restituição. Então eles podem falar, olha, é o seguinte, a gente pode negociar aqui. Quanto que é a sua propriedade aí? 100 milhões de dólares? Tá bom, me dá isso. Digamos, eu não tô dizendo que necessariamente seria nesse caso correto, mas digamos que seja, você pode exigir que o cara seja morto também. Isso é uma puta discussão, mas não vamos entrar nela, mas digamos que você possa exigir que o cara seja morto. Você fala, não, é o seguinte, olha, eu posso exigir que você seja morto. Ou todo o seu patrimônio. Então aí eu não vou exigir que você seja morto. Ou seja, as vítimas têm, os herdeiros das vítimas ganham alguma coisa com isso, eles podem aplicar alguma coisa diferente aí em cima. Isso significa que se o cara pagar ele tá perdoado e agora toda a sociedade tem que ver ele como uma pessoa boa? Claro que não, tem que se fuder mesmo e acabou. Agora, significa que a dívida dele com os herdeiros está perdoada por eles, ou pela vítima, né, no caso de, sei lá, um furto, um assalto, um espancamento, sei lá, ou perdoada pela vítima em si, porque cabe a ela e apenas a ela dar esse perdão, não a você, ou a sociedade, ou a opinião, ou o Estado, etc. Não é deles esse direito. Então isso começa a criar alguns incentivos diferentes. Agora vamos aplicar isso para a justiça brasileira, certo? O cara me roubou. Bom, hoje o que acontece? Bom, de maneira geral nada, né, porque o cara não vai ser nem pego. E que incentivo que você tem atrás? Nenhum. Então, como eu falei no vídeo de privatização de polícia, você pode falar, eu coloco uma recompensa na cabeça do cara. Ele me roubou no valor de 5 mil reais, pago milão pra quem encontrar. Aí você pode pensar, bom, mas de repente se o cara cometer um crime pequeno, não vale a pena ir atrás. Mas crime pequeno soma, né? Então você fala, bom, então o cara é um ladrão assim costumaz. Aí o que acontece? Bom, eventualmente ele vai ter umas 40 recompensas na cabeça dele, alguém vai rapar o cara e coletar 200 aqui, 100 lá e beleza, ganhou uma grana. Você tem um incentivo nisso. E pro julgamento? Bom, primeiro que o cara vai ter que se defender, então ele sabe que, puta, ainda vou ter que pagar meu julgamento, puta, que droga. Vai ter que pagar. Eu não sou obrigado a pagar pela sua defesa. Fez merda? Se fode.
Acabou, não tem, eu não vou pagar teu julgamento. Não tem essa história. Isso é uma bizarrice hoje. O cara comete um crime e a vítima ainda tem que pagar a defesa do cara. Bizarro pra caramba isso. Não sei como é que a gente acha isso normal, mas enfim. O fato é, o cara vai ter que pagar pela defesa dele, mas é o que acontece. Se ele sofrer um julgamento que ele acha que é incorreto, ou que outra pessoa acha que é incorreto, o cara pode falar, pera, ó, tem uma oportunidade de eu ganhar dinheiro aqui. Porque eu posso pagar por um rejulgamento, ou por um julgamento por um juiz mais considerado, ou enfim, fazer várias coisas. Posso tentar ter alguma ideia aqui, isso é uma discussão longa, mas enfim. Posso tentar ter uma ideia aqui, e aí a gente vai fazer um novo julgamento, e se ideia é diferente, eu posso inclusive processar o juiz que condenou errado, de repente. Ah, olha só, a gente tem uma situação boa aqui, então você pode até conseguir ganhar dinheiro com isso. Então você pode ter numa economia, inclusive, pessoas cujo trabalho, até advogados, cujo trabalho é caçar julgamentos mal feitos e falar, opa, aqui eu ganho dinheiro. Se eu for defender esse cara aqui, eu consigo reverter a sentença, de repente, e ganhar dinheiro em cima disso. Ou seja, existe um incentivo para que tribunais acertem nas suas sentenças. Você pode, inclusive, colocar algum contrato da seguinte maneira, para fazer apelações. Um tribunal pode fazer um contrato que é o seguinte, olha, nós vamos dar a nossa condenação, mas se alguma das partes quiser rejulgar, a gente aceita o rejulgamento desses tribunais aqui, ou enfim, ou de um tribunal de maior reputação, ou enfim, e se a nossa sentença for revertida, nós damos uma garantia de que a gente devolve um certo valor. Isso pode ser um valor comercial. Você fala, ó, eu garanto meu julgamento tanto que se eu tiver errado eu te pago. Isso é uma vantagem legal. É o que acontece, você tem mais incentivo para que o julgamento seja bem feito. E aí, é claro, você também teria juízes respondendo às demandas de mercado. Isso é, tem mais demanda penal. Bom, vamos trabalhar lá. Tem mais demanda aqui em administrativo, civil, tem contratos dando problema, vamos focar aqui. Seria tribunais talvez com focos, com especialidades, reputações, etc., que é o que é divisão internacional do trabalho e especialização numa economia capitalista. Isso vale para a produção de chinelo, de planta, de tomate, do que for, e vale também para julgamentos. Não tem nenhum motivo para você imaginar outra coisa que não, assim, hábito. Você ter um hábito com o Estado e achar que qualquer coisa que nem isso é ridículo, mas enfim. É o que você teria. Depois no problema penal, a execução da pena. Hoje, inclusive, a gente tem cadeia, quer dizer... mas isso vai ressocializar o cara. Não vai. Ninguém... É bizarro que a galera é o X. Mas vai punir? Depende. Em alguns casos pode até ser uma recompensa pro cara. Enfim. Mas vai restituir a vítima? Não. Então por que esse sistema ainda existe? O que você teria? Bom, sistema de punição em libertarianismo. O que acontece? Bom, o cara foi condenado, então agora ele tem que restituir. Ele concordou. Bom, mais fácil, né? A gente não vai ter que ir lá bater no cara. Ele não concordou. Foda-se, nós vamos lá e nós vamos pegar. Simples. Porque da onde que deriva esse direito? Porque a galera acha que assim, você vai ter que pedir educadamente, ou o cara vai ter que fugir. Não, não é. Porque olha só, alguém está te assaltando. O cara vai lá, chega com uma arma na sua cabeça e pede a tua carteira. E digamos que é um criminoso comum, né? Não é um coletor de impostos. Digamos que é um criminoso comum. Bom, ele está te ameaçando de vida. Então você pode usar de coerção, isso não é nem violência, é coerção. Você pode coagir ele a parar de te assaltar e ir embora. Você pode tirar uma arma e falar, mano, é o seguinte, não. Aí você fala, não, mas se eu tirar a arma, ele vai atirar em mim. Bom, então você pode matar o cara. Por quê? Porque ele está ameaçando a sua vida. Você pode fazer isso. Dentro da ética libertária, isso é perfeitamente correto. Porque isso é o seu direito justo de defesa da sua propriedade privada objetivamente definida. Certo e errado são objetivos, eles não são subjetivos. Não tem essa história de, mas e se uma sociedade achar que aí pode? Não tem problema o cara roubar. Bom, você tem o Estado, mas... isso não é uma sociedade libertária. Uma sociedade libertária é uma sociedade que admite que a ética é objetiva. Tem esse certo e errado claros, eles são universais. Não tem essa de, mas se alguém concordar em uma outra lei, tá errado e ponto. Não tem essa história. Agora, assim, você pode defender a sua propriedade privada. A mesma coisa é você reaver a sua propriedade privada. Então, se alguém tá roubando o seu carro, o cara coloca uma arma lá no janela e fala pra você sair, você tira uma arma e mata ele, belo e moral, ok? Agora, digamos, o cara roubou o seu carro, tal, você conseguiu, sei lá, colocou uma recompensa na cabeça do cara, e o cara foi condenado e falou, digamos, o cara vendeu o carro, já tá com valor. Você fala, então ele me deve o valor equivalente do carro lá pelo meu carro 1.0 aí, uma coisinha básica, sei lá. Ele me deve o valor lá, e ele não tem o valor. Nós vamos pegar, no quê? Propriedade dele, ele pode ser expulso da propriedade dele, a gente vai pegar ela, retenção de dinheiro dele, liga pro banco dele, ou sei lá, vai na casa do cara e pega as coisas, a gente vai pegar a propriedade dele. Por quê? Porque foi o que ele fez com você. Ele pegou a sua propriedade com uso de agressão, então você pode coagi-lo a entregar a propriedade dele. Não tem nada de errado nisso, porque isso é uma
uma transição direta do seu direito de defender sua propriedade. Então, qual seria o resultado do sistema ético desse aplicado à lei? Qual seria o resultado desse sistema de incentivos? Primeiro, você ia ter uma vibrante economia de polícia e defesa de propriedade, uma vibrante economia de caçador de vagabundo, caçador de recompensas, uma vibrante economia de tribunais, e vagabundo ia se fuder mesmo e acabou. Pergunto, se esse fosse o sistema aplicado no que hoje se chama de Brasil, você acha que ainda tem assaltante? Você acha que esses ladrãozinhos ainda ia estar rolando? Você acha que cadeia ia existir? Não. Ah, o cara ia ter que então ia ser confiscado da sua propriedade. Aí o que a gente faz com ele? Ele tem que ser removido da sociedade. Concordo, ele tem que ser removido fisicamente dessa sociedade. Você acha que a sociedade não vai fazer isso? Que ela vai falar, pois é, esse cara aqui foi condenado por 3 assaltos. Ah, deixa o cara aí, não tem problema. É claro que o cara ia ser removido. Isso eu não preciso nem provar hipoteticamente. Já acontece. Bandido hoje é excluído da sociedade. Se quer encontrar bandido, pra onde que o bandido vai? Ele vai pra fazer sociedade com os outros bandidos. Parabéns, agora você vive ao redor de criminoso. Essa condenação já existe hoje. E numa sociedade que eticamente, que por costume, que por cultura defende incondicionalmente a propriedade privada, seria ainda mais forte. Então assim, você não precisa... mas o cara vai ser preso pra ser excluído da sociedade. Não, isso já acontece normalmente, seria isso seria colocado. Inclusive, você poderia, se você é muito preocupado com isso, você poderia exigir. Não, mas olha, escuta, esse banco aqui é bom, esse banco existiria ou não, dependendo do Bitcoin, é outra conversa, né? Mas de vago. Esse banco aqui, esse negócio aqui, vocês contratam ex-criminosos? A gente contrata. Mas vocês exigem que eles estejam ressocializados, que eles passem por alguma coisa, ou vocês contratam vagabundo que é mais barato? A gente contrata vagabundo que é mais barato. Você quer comprar o produto desses caras? Algumas pessoas vão, certamente. Mas esses produtos também serão muito mais baratos, porque o que acontece? Vagabundo, criminoso, condenado, vai ter que aceitar salário menor. Por quê? Porque é criminoso. Simples. Então você tem uma condenação eterna para ele. Mas isso pode colocar o cara numa espiral do crime. Pode. O problema não é meu. E se ele cometer um crime, tem que se fuder mesmo. E acabou. Não tem essa história. Não, vamos tentar passar a mão na cabeça, tal. É por causa dessa lógica que ainda existe vagabundo. Sejamos claros e sinceros nisso, é por causa dessa lógica que existe vagabundo, porque eles não arcam com as consequências completas das suas ações. Uma transição seria um pouquinho complexa aí? Seria. Agora, eu não tenho a menor dó desses criminosos. Zero. Agora, naturalmente, várias dúvidas vão surgir desse vídeo, é uma discussão muito longa, até porque o vídeo é muito longo, mas é um assunto. Agora, uma que eu sei que pode surgir é que alguém pode pensar, mas peraí, e se a gente der uma condenação errada? Digamos, existe um entendimento hoje de que pena de morte para isso tá certo, e depois descobre-se que não tá certo. E aí? O que acontece com penas dadas erradas? Porque hoje é o que acontece. Bom, se um tribunal dá uma pena errada, de maneira geral, o tribunal pede desculpa e o condenado que se ferre. Não vai acontecer nada demais, é isso aí mesmo e acabou. Agora, o que acontece se... Porque, digamos, né, a lei muda. Agora a gente vai condenar homicídio tanto, agora é menos, agora é mais, agora... Bom, de maneira geral é mais, né? Mas enfim, se muda. É a pena que eu cumpri lá atrás. Não, é que daí, veja bem, isso é uma loucura. E a resposta está na natureza de o que é uma pena. A pena é uma ideia de restituição. Ou seja, você cometeu uma agressão, então será usado violência contra você, se necessário, para que você restitua isso. Note que isso não é agressão. Agressão é iniciação de violência, iniciação de coerção. Não tem nada de errado em você usar violência ou coerção contra um criminoso ou para defender a sua vida, desde que isso seja proporcional e necessário para defender a sua vida e propriedade. Mas enfim, o que é a restituição? Você vai lá e coage o cara a fazer outra coisa de volta. Aí o que acontece se a gente depois perceber, opa, tava errado. Bom, então, se foi pra baixo, então agora você pode inclusive fazer mais. Você fala, não, a gente, digamos, não vou nem tentar inventar um caso hipotético, mas você chega à conclusão que o cara te devia 20 mil, aí 5 anos depois você refaz as contas, não, era 40, bom, o cara te deve mais 20, simples. Agora você fala, bom, digamos que o cara foi condenado a 40 e na verdade era 20. Você deve 20 a ele, simples. Se a gente percebe que a pena foi alta demais e houve um entendimento errado do que deveria ser legal naquela coisa, enfim, e teria sido mais baixa, então quem exerceu a coerção, quem se beneficiou disso, vai ter que devolver. O que cria um incentivo também, de novo, para que tribunais pensem muito em se aquela pena está correta ou não. Porque hoje, se uma pena errada é dada, dane-se. De maneira geral, não dá nada. Agora, se uma pena errada for dada num sistema de libertarianismo, isso é um título eterno, não tem essa de caducou, de prescrever, é um título eterno de restituição.
Então, você vai ter que pensar muito bem, justificar muito bem a sua sentença com muito cuidado, porque você vai saber que você e os seus descendentes podem responder por isso se a sentença for colocada errada, ou seja, um gigantesco incentivo para uma boa produção e descoberta, não é produção até um pouquinho errada, né, mas descoberta de leis, para um bom exercício jurídico, incentivo que hoje inexiste. Então assim, vamos acabando o vídeo por aqui, porque deu muito longo, até fiz os cortes para ficar mais curto, porque daí eu consigo cortar mais divagações e tudo mais, mas é um assunto muito bom, muito prolífico, é legal que a gente finalmente chegou nessa discussão. Quer dizer, ontem saiu um artigo do Leandro Narlock na Folha, questionando sobre a privatização da polícia. Se eu falasse isso pra você 2 anos atrás que isso ia estar acontecendo, você ia me chamar de louco. Quer dizer, você provavelmente me chama de louco ainda, tudo bem. Mas você ia ter mais motivo pra fazer isso. Então assim, estamos progredindo muito, eu tô muito feliz de ver essa discussão acontecendo. E gente, tá acontecendo, essa discussão só vai se intensificar mais. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Recomendações de leitura na descrição, é isso aí, tchau.